Então vamos com o estudo radiográfico dos pododáctilos, ou dedos do pé. Incidências que podem ser realizadas: o AP, o PA, a oblíqua posterior interna, oblíqua posterior externa, o perfil externo, o perfil interno e a incidência tangencial para o estudo dos ossos sesamoides. A rotina radiográfica para os pododáctilos é o AP, é a oblíqua posterior interna ou oblíqua posterior externa, aí a depender do dedo que vai ser estudado. Incidência em AP para os pododáctilos tem por objetivo avaliar fraturas e ou deslocamento das falanges dos dedos do pé e patologias como osteoartrite e a gota, evidenciando na imagem os dedos e a metade distal dos metatarsos da região do pé. O usuário será posicionado no decúbito dorsal ou sentado sobre a mesa de exames. O joelho do membro em questão deverá estar fletido, ou seja, flexionado, propiciando o contato entre a superfície plantar do pé. O raio central em direção ao calcâneo, com ângulo de 10 graus. Então, o raio central sofre uma angulação de 10 graus no sentido do calcâneo, ou seja, em direção à parte mais posterior do pé. Deve aparecer na imagem as falanges do dedo correspondente e o terço distal do metatarso. Aqui está metacarpo, mas é metatarso. Vou corrigir isso rapidinho. Então aqui nós temos a incidência em AP por os dedos dos pés, sendo que nós temos aqui duas opções. A primeira, com o pé perpendicular no plano do filme e o raio central com angulação de 10 graus. Ou pode ser feito também um apoio radiotransparente para elevar o pé cerca de 10 graus e incidir o raio central perpendicular. Então pode ser feito das duas maneiras. E aqui é a imagem da incidência em AP do dedo do pé, né? Pegando aqui as falanges, no caso aqui o primeiro dedo, né? Primeira, a falange proximal e distal. Então a falange proximal e a falange distal. E o terço distal do metatarso correspondente, que aqui no caso é o primeiro metatarso. Oblíqua posterior interna. A incidência oblíqua dos pododáctilos tem por objetivo demonstrar as falanges
e a porção distal dos metatarsos com ausência de superposição das estruturas. Ela é indicada para avaliação de possíveis deslocamentos das falanges dos dedos em questão e ou fratura dos mesmos. Algumas patologias, como a osteoartrite e a gota, são bem evidenciadas, especialmente no hálus. O usuário será posicionado no decúbito dorsal ou sentado sobre a mesa de exames, com o joelho do membro em questão fletido, propiciando contato entre a superfície plantar do pé. As articulações metatarso-falangianas dos dedos investigados devem estar centralizadas, com o raio central incidindo sobre elas. A perna e o pé do usuário devem estar rotacionados medialmente, quando as estruturas de interesse são os 3 primeiros dedos, e rotacionados lateralmente quando o quarto e o quinto dedo forem o objetivo. Essa rotação pode ser de aproximadamente 45 graus. Então, a oblíqua ela vai ser interna ou externa de acordo com o dedo que está sendo examinado. Se for do primeiro ao terceiro, vai ser feito a oblíqua posterior interna. E se for o quarto ou quinto, a oblíqua posterior externa. Então, aqui nós temos a incidência em oblíqua posterior interna, sendo realizado no primeiro dedo, né? Por isso está sendo feito interno. Então, o pé vai estar em posição partindo do TA, só que vai sofrer uma obliquidade, uma rotação medial de 45 graus, e o raio central vai incidir na articulação metatarso-falângica do dedo examinado, que aqui é o primeiro. E aqui é a imagem da oblíqua posterior interna para o primeiro dedo. Oblíqua posterior externa, também chamada de oblíqua anteroposterior externa, oblíqua dorsoplantar lateral, vai ser usada na rotina de estudo radiográfico do quarto e quinto pododáctilo. Então, o paciente vai estar imóvel para fazer incidência, em decúbito dorsal ou sentado na mesa, com o membro inferior do lado a ser radiografado, flexionado. A superfície plantar do pé a ser radiografada deve estar apoiada no chassi, sobre a mesa. O pé vai ser rodado lateralmente até que a superfície posterior do dedo a ser radiografado atinja uma obliquidade de 45 graus com o plano do chassi. Para evitar a superposição das falanges, vamos utilizar bolas de algodão entre os dedos próximos ao que vai ser radiografado. Então, esse algodão vai afastar, né, os dedos periféricos daquele que está sendo examinado para evitar superposição. O raio central incide perpendicular ao filme na articulação metatarso-falangiana do dedo do pé a ser radiografado. Então, nós temos aqui a incidência de oblíqua posterior externa pelo pododáctilo. Então, partindo do PA, a rotação vai ser feita lateralmente, né, afastando a borda medial até a obliquidade de 45 graus, e o raio central vai incidir
na articulação metatarso-falangiana do dedo examinado, e aqui no caso da oblíqua posterior externa, vai ser do quarto ou do quinto. E aqui a imagem oblíqua posterior interna do pododáctilo. Perfil interno, também chamado de perfil lateromedial ou perfil laterointerno, usado como complementar no estudo radiológico do primeiro e segundo dedo do pé. O paciente vai estar imóvel para realizar a incidência, em decúbito lateral, do lado que será radiografado, né? Se for um dedo do pé direito, decúbito lateral direito; se for um dedo do pé esquerdo, decúbito lateral esquerdo. Então, na mesa de exame, com o membro inferior do lado a ser radiografado ligeiramente flexionado. A superfície lateral interna do antepé a ser examinado deve estar apoiada no chassi, sobre a mesa de exame. O dedo do pé a ser radiografado, que nesse caso é o primeiro ou o segundo, deve estar posicionado com a região medial em contato ou próximo ao chassi. Para evitar a superposição dos outros dedos do pé, pode ser usada uma atadura em faixa para flexionar ou estender os outros pododáctilos. O raio central deve incidir perpendicular ao filme radiográfico na base da falange proximal do pododáctilo a ser radiografado. Então, nós temos aqui duas imagens para o perfil interno. Na imagem reduzida, nós estamos usando uma atadura para afastar os demais dedos do hálus, temos radiografado, né, para poder não ter superposição. E aqui uma faixa que está puxando, né, que está estendendo os demais dedos para deixar o hálus sem sobreposição. O raio central na base da falange proximal do dedo examinado. Perfil externo. Isso deve também denominado perfil médio lateral ou perfil látero-externo, que é usado como complementar no estudo radiológico do terceiro, quarto e quinto dedos do pé. O paciente vai ficar imóvel para a incidência, em decúbito lateral do lado a ser radiografado, na esquerda ou direita, dependendo do pé que vai ser examinado.
na mesa de exame com o membro inferior do lado a ser radiografado ligeiramente flexionado. A superfície lateral externa do antepé a ser examinado deve estar apoiada no chassi, sobre a mesa de exame. O dedo do pé a ser radiografado, que aqui no caso é o terceiro, quarto ou quinto, deve estar posicionado com a região externa, em contato ou próxima do chassi. Para evitar a superposição dos outros dedos do pé, pode ser usado uma atadura em faixa para flexionar ou estender os outros pododáctilos. O raio central deve incidir perpendicular ao filme radiográfico, na base da falange proximal do pododáctilo a ser radiografado. Então, nós temos aqui o perfil externo para o quinto dedo, com uma faixa, uma atadura em faixa, tracionando os demais dedos para evitar a superposição. Nós temos aqui o quinto dedo com o terço, não o terço, né? Só que a cabeça do quinto metatarso, a falange proximal, falange média e falange distal do quinto dedo do pé. Tangencial. Essa incidência é utilizada como complementar ao estudo radiográfico dos pododáctilos, especificamente para estudo dos ossos sesamoides. O paciente deve permanecer imóvel para realizar a incidência. A incidência pode ser obtida com o paciente em decúbito dorsal ou também em decúbito ventral. Decúbito ventral. O paciente deve estar deitado em decúbito ventral, na mesa de exame, e com o pé a ser radiografado em flexão dorsal. O primeiro dedo do pé, o hálus, deve estar em flexão dorsal e apoiado no chassi. Esse posicionamento proporciona uma maior aproximação ao objeto do filme, acarretando numa menor ampliação da imagem formada. Isso quer dizer que, nesse posicionamento para os sesamoides, no decúbito ventral, os ossos sesamoides vão estar mais perto do filme, portanto, vão sofrer uma menor ampliação, consequentemente, uma menor distorção da imagem. Vão ter mais qualidade por sofrer menor ampliação na incidência de decúbito ventral. Então, preferencialmente, quando for fazer incidência para os sesamoides do pé, se deve usar a incidência de decúbito ventral, porque ela possui uma qualidade melhor de imagem, em comparação ao decúbito dorsal. Decúbito dorsal. O paciente deve estar deitado em decúbito dorsal na mesa book, com o auxílio de uma faixa, tracionar posteriormente, realizando a flexão dorsal máxima, o primeiro dedo do pé, ou o hálus. Esse posicionamento proporciona uma menor aproximação do objeto do filme, acarretando uma maior ampliação da imagem formada. O raio central incide perpendicular ao filme radiográfico, tangenciando a cabeça do primeiro metatarso. Quando a indicação clínica for fratura e aparecer um traço radiotransparente cortando a sesamoide na imagem, deve ser realizada uma radiografia comparativa, pois o mesmo pode ser apenas uma alteração do desenvolvimento ósseo. O que isso quer dizer em termos práticos? Quando houver uma indicação de fratura e a imagem do sesamoide demonstrar um traço radiotransparente dividindo eles,
nós vamos fazer uma radiografia comparativa. Comparativa com quem? Com a parte contralateral, com os sesamoides do outro pé. Então, se uma radiografia para os sesamoides do pé esquerdo, com suspeita de fratura, tendo um traço radiotransparente, se faz uma radiografia dos sesamoides do pé direito para realizar uma comparação e verificar se aquele traço radiotransparente se trata de fato de uma fratura ou se é uma alteração de desenvolvimento ósseo. Porque se for uma alteração de desenvolvimento ósseo, é muito provável que os sesamoides do outro pé que não foi lesionado apresente também esse mesmo traço. Então, por isso que é feita essa radiografia comparativa para diferenciar uma possível fratura de uma alteração no desenvolvimento ósseo. Então, aqui nós temos as duas incidências tangenciais para os sesamoides. A primeira aqui da esquerda, com paciente em decúbito dorsal, e a da direita com paciente em decúbito ventral. Então, em decúbito dorsal, o paciente vai realizar flexão dorsal do pé e dos dedos. Com isso, vai naturalmente expor a região plantar do pé. E os sesamoides estando nessa região, eles já estarão próximos ao filme. Então, o raio central vai tangenciar a cabeça do primeiro metatarso e, com isso, fazer uma imagem dos sesamoides. Como eles estão mais próximos do filme, vão sofrer menos ampliação e, consequentemente, uma menor distorção. Vão ter mais qualidade na imagem. Em decúbito, só um porém aqui que eu fiz uma inversão das letras. Fiz uma inversão das letras aqui. A da esquerda é decúbito ventral e a da direita é decúbito dorsal. Então, em decúbito ventral, os sesamoides vão estar mais perto do filme, o raio central vai tangenciar a cabeça do primeiro metatarso e realizar uma imagem dos sesamoides, que por estarem mais perto do filme vão ter uma menor ampliação, consequentemente uma menor distorção e, portanto, uma qualidade de imagem maior. No decúbito dorsal, o paciente vai tracionar os dedos com uma faixa de atadura. Os sesamoides vão estar aqui expostos, o raio central vai também passar tangenciando a cabeça do primeiro metatarso e formar uma imagem dos sesamoides. Só que, no decúbito dorsal, os sesamoides estão mais longe do filme, portanto, vão ter uma maior ampliação, uma maior distorção, consequentemente, uma qualidade de imagem menor, uma imagem de qualidade inferior em comparação com a incidência de decúbito ventral. Então, preferencialmente, se realiza a incidência em decúbito ventral. Agora, em casos que o paciente não possa fazer esse posicionamento, se faz o decúbito dorsal também, mas a qualidade da imagem vai ser menor. Então, nós temos aqui um esquema demonstrando os sesamoides, o sesamoide medial e o sesamoide lateral, e aqui na imagem radiográfica, o sesamoide medial e o sesamoide lateral.